E aí, voltando até para fazer o link do que nós estávamos falando, dessa transição do analógico para o digital, né, Cris? Você trabalhava numa época em que o veículo, ele tinha um distanciamento, a audiência estava lá, você não conversava, tinha carta ao leitor de vez em quando, né? Sim. E hoje você tem uma interação em tempo real com a tua audiência. E isso é fundamental, ouvir o que o outro está falando, aquilo que o outro acha do que você faz. É muito importante estabelecer esse vínculo, porque eu acho que quem fez a transição do analógico para o digital, o jornalista, ele teve essa sacada. Sim, ele entender que a audiência hoje faz parte também. Eu tive uma facilidade porque eu era repórter de televisão. Então, não é todo mundo que trabalha em televisão que consegue captar o que o telespectador está pensando, sentindo, como ele está recebendo aquela notícia, o quanto ele precisava que aquela denúncia fosse ao ar. Mas como repórter, sim, porque o repórter... E aí é um repórter de televisão, com todo respeito aos repórteres dos outros veículos, que também são... Enfim, todos os profissionais são fundamentais. Mas o repórter de televisão, ele precisa ir filmar... Ele tem que, se ele não ele flagra, aparece, né? Ele aparece. Se ele não flagra, ele precisa reconstruir aquela realidade que efetivamente aconteceu para recontar como foi. Né? Então, você está lá para cobrir um acidente. Você chega, o carro já está batido. Né? Mas quem viu esse acidente? O funcionário da padaria da esquina, o mecânico dessa oficina aqui, esse pedestre estava passando, esse motorista de ônibus que parou ali para socorrer, o guarda que chegou logo na sequência da conversa. Você entrevista todas essas pessoas. E na hora que você entrevista essas pessoas, você se torna, de alguma forma, conhecido dessa pessoa. Ainda que você daqui 20 anos não lembre mais quem era aquela pessoa, ela vai lembrar. Naquele dia que teve acidente, naquela esquina, você conversou comigo, eu te falei isso, você colocou isso na reportagem, foi importante para mim, a minha voz foi ouvida. Então, eu já tinha essa ligação muito forte com o público. E eu, desde muito cedo, percebi que a grande sacada do jornalismo é servir. Nós estamos a serviço, né? Tem profissões que talvez não percebam muito. Todas as profissões estão servindo a alguém de alguma forma, né? Mas, sei lá, talvez o funcionário de uma fábrica de chocolate não tenha a noção da alegria que ele proporciona para quem come o chocolate depois lá na ponta final, né? E por conta dele não saber a importância que ele tem para aquela pessoa, não é só o chocolate que ele produziu, ele talvez não faça, não coloque tanto empenho naquilo que ele faz. Estou pegando um exemplo esdrúxulo aqui, mas só para entender o nível de consciência que eu tenho da importância de ouvir não é o outro lado, a gente tem que ouvir todos os lados da notícia para ter o parâmetro real do que aconteceu, mas de ouvir quem está recebendo a notícia. E aí sim, a internet te dá isso. Nossa, depois que você entra nesse universo, não tem mais outra forma de fazer jornalismo, eu acho. Mesmo que eu estivesse no jornalismo factual, que é o que cobre e que não deve adjetivar, não deve opinar, deve só relatar, ainda assim eu estaria ouvindo o público com muito mais intensidade do que eu ouvia quando eu era repórter de TV. Mas a minha migração do jornalismo de TV para o digital não foi tão rápida, nem tão simples e muito menos programada. Como é que foi? Eu decidi me aposentar praticamente do jornalismo de televisão e do jornalismo. Naquela época eu achava assim que não tinha mais para onde ir. Que época era essa, Cris? Eu estava num processo de desilusão com o jornalismo como um todo. Foi ali a partir das manifestações de junho de 2013. Porque eu ia para a rua cobrir aquelas manifestações como representante de uma afiliada à Globo, já não podia mais. Era uma época de chuva em Curitiba. O final do outono lá em Curitiba é muito chuvoso. O inverno é seco, mas o final do outono é muito chuvoso. Não podia usar a capa de chuva. E aí, como não vai para a rua ficar 3, 4 horas acompanhando uma manifestação sem capa? Eu vou pegar uma pneumonia aqui na primeira... Porque o logo da Globo, a gente virava alvo. Então, decidiram que a gente ia usar a capa ao avesso. Começava aí. Já não podia usar a canopla do microfone. Microfone sem identificação da emissora. Os carros todos precisaram ser pintados, porque não podia mais ter a logomarca. Porque tacavam pedra, pichavam. Mas tacavam pedra e pichavam os carros, mas também os jornalistas. E detalhe, nós éramos alvo. E não era só Globo, tá? Aconteceu com a SBT, com a Bandeirantes, enfim, qualquer emissora. E repórteres de rádio e jornal, se fossem identificados da mesma forma, eram hostilizados. A população que estava na rua não se conformava da imprensa estar cobrindo, dando destaque para black blocs, que muito rapidamente se infiltraram naquelas manifestações. Os policiais que estavam lá para proteger patrimônio público,
e que, portanto, tinham que isolar todos os manifestantes do patrimônio público e não só os black blocs, até porque não sabiam quem eram os black blocs, também não viam a imprensa com bons olhos, porque a imprensa estava mostrando a polícia, de alguma forma, jogando gás lacrimogêneo nos manifestantes. Então, era um ambiente de muita hostilidade entre todos os grupos, só que o jornalista estava no meio. Então, ele era o alvo preferencial de todo mundo. Tanto que eu tive colega... Eu trabalhei na TV Bandeirantes do Rio, eu não trabalhei com o Santiago Andrade, mas eu senti como se tivesse sido um cinegrafista meu, né? Tivemos colega que morreu, que tomou um rojão lá do Black Bloc mais exaltado, que obviamente não tinha a intenção de matar ninguém, mas estava agredindo o jornalista. E ele tacou o rojão em cima do jornalista. Uhum. Então, é o com dolo eventual, né? Ele assumiu o risco de que poderia ferir a pessoa alvo daquele rojão que ele atirou. Mas teve colegas da Globo Rio, teve filho de amigo meu da Globo News que levou pedrada na testa, levou ponto. Nossa, em Curitiba teve muitos. E ao mesmo tempo, gás lacrimogêneo em cima do jornalista, que também provoca, né, uma agressão física muito, muito grande ali no primeiro momento. A pessoa fica praticamente cega, né? Então, ali eu comecei e houve uma onda de revolta contra a TV Globo e as afiliadas na época muito grande, porque era a que tinha maior audiência, maior projeção. E eu brigava muito internamente também na redação, dizendo, nós não podemos dar esse destaque que nós estamos dando para o vandalismo. Vamos lá, vamos cobrir, vamos mostrar o vândalo preso, qual vai ser a punição para ele, o que ele vai responder, mas vamos dar o destaque para esse todo. A população está querendo dar um recado e a gente não está dando esse recado. E aquilo foi o mês inteiro, né? Manifestação todo santo dia, e foi no país inteiro. Eu cobri Curitiba, mas... E a redação parece que não queria ouvir. Ai, Cristina, mas a notícia é o que é diferente. O diferente é a prefeitura com todas as vidraças quebradas, o ponto de ônibus incendiado. Enfim, eu falei, não, eu concordo, mas... E aí depois, eu continuei no jornalismo ali, insistindo, né? 2014, eleição da Dilma. Começaram as manifestações logo depois da reeleição toda controversa. E aí o destaque era a intervenção militar. Sim. Né? Na época do impeachment, já 2 anos depois, que Curitiba teve a manifestação mais vultosa em termos proporcionais, porque era a sede da Lava Jato. E a população estava acompanhando aquilo muito de perto. Mas eu lembro de uma manifestação que teve 200 mil pessoas na rua, que para Curitiba é muito expressivo, lota os 10 quarteirões de calçadão de pedestre que a gente tem lá no centro. Daí tem carrinho da intervenção militar. Cartaz de intervenção militar, era só aquilo que... Sim. Então eu comecei a ter muita discussão interna com colegas de redação. Eu entendia que não podia deixar aquela ideia prosperar, porque o Brasil tinha vivido um período militar também de muito abuso por parte do governo da época. E não vamos entrar no mérito dos porquês aqui, de quem apoiou, né, o regime militar no início, que tinha inclusive as emissoras de televisão apoiando por trás. Mas eu dizia, a gente não está ouvindo a população. São 200 mil na rua, gritando fora Dilma, pedindo para o Congresso se manifestar, para levarem adiante o que a Constituição prevê, e a gente vai ficar destacando um cartaz, mas não pode deixar de mostrar. Mostra, mas destaca que no meio dos 200 mil tem um cartaz. E isso não era feito. Quer dizer, eu fazia nos meus textos, mas eu fui sendo distanciada da cobertura das manifestações, ficando com outros assuntos. E aí um monte de questões internas, cansaço, tudo. Eu falei, vou sair. E era uma época, até por conta da recessão histórica provocada pelo governo da Dilma, em que todo mês tinha lista de demitidos. E uma hora lá eu pedi para me colocarem na próxima, que eu não queria mais continuar. E eu passei 1 ano e pouco sabático, digamos assim. Eu me ausentei e disse, eu vou estudar as novas mídias. Comecei a fazer um monte de curso de marketing digital, estudar. A minha irmã, ela é artesã. E desde a época do Orkut, ela dava aulas online de artesanato. Eu falei, vou ajudar minha irmã. Aí fiquei fazendo todo o marketing digital dela, as lives dela pelo Facebook. Twitter não era a praia dela, porque artesanato não tem espaço ali, mas Pinterest, fui para outras redes que eu nem conhecia. E ali eu falei, vou começar a testar essas coisas no jornalismo. E aí eu comecei a fazer uma cobertura independente da Lava Jato. Imagine, sem ir aos locais, sem entrevistar ninguém, ouvindo algumas fontes, claro, por trás, mas simplesmente acompanhando todos os depoimentos, lendo todos os processos, porque era tudo aberto. Tomava horas e horas do meu dia, aí eu fazia live no Facebook à noite para contar o que eu tinha... Por conta própria? Por conta própria, no meu Facebook, que era pequenininho, tinha lá 1000 inscritos. Meu Facebook é pequeno porque eu larguei ele, depois cansei do Facebook e fui para outras redes.
E isso fez a Gazeta do Povo me chamar para o projeto de vídeo na Gazeta. A Gazeta já estava digital, fazia um ano, e queria começar a produzir vídeos. E eu volto, então eu saí da TV em 2016 e volto para o jornalismo, porque aí eu fui seduzida pelo projeto, que era fantástico, que é uma espécie de Oeste Sem Filtro, que a Gazeta queria implantar na época, envolvendo os colunistas da Gazeta, que só escreviam textos, em comentários em vídeo. E eu era a âncora. Então, eu fiz esse projeto para a Gazeta em julho de 2018 e a gente estreou, por acaso, não foi planejado em nada, no mesmo dia que começou a campanha eleitoral de 2018. Então, eu, de alguma forma, cobri, entre aspas, toda a campanha eleitoral de 2018, instigando comentaristas a fazerem comentários sobre facada no candidato Bolsonaro. Quando teve o incêndio da Notre Dame, nós estávamos ao vivo. Enfim, a gente foi acompanhando todos os fatos do Brasil e do mundo ali. E aquilo me trouxe uma experiência para depois me tornar eu própria comentarista, né? Porque ali você era âncora, nesse ali programa. Eu era âncora. Mas você já, nas suas redes, você fazia já comentários? Não, porque aí quando eu entrei na Gazeta eu parei. Eu fiz uma última live lá, avisando que eu estava voltando para o jornalismo diário, não mais como repórter. Aí expliquei o projeto que eu tinha recebido lá para desenvolver para a Gazeta e disse, vou estrear no próximo mês com um programa em vídeo, ainda não sei exatamente como é que vai ser, quem vai participar e tal, mas eu vou ser âncora desse programa e vocês vão me ver no YouTube da Gazeta e quem é assinante assiste também dentro da homepage da Gazeta. E já parti para aquele projeto, larguei minhas redes sociais. E aí, as minhas redes sociais continuaram crescendo vagarosamente, eu era pouco ativa nelas nesse período, depois que eu virei comentarista, porque aí fiquei 8, 9 meses no ar com esse programa, a Gazeta decidiu tirar do ar o programa e pediu que eu ajudasse a montar a editoria de vídeos na Gazeta, para pensar numa grade mesmo de programação. Então, eu fiquei uns 3, 4 meses nos bastidores e depois eu vim. A gente tinha o Constantino Fiuza, tem, né, até hoje como colunistas lá também, que eu sei que eles... A Gazeta e a Oeste, hoje em dia, compartilham vários colunistas aí, né? E na época, eles tinham um contrato de entrega em vídeo também. Eu falei, e esses contratos aqui que ficaram, né, com o fim do programa, ficaram pendentes. Então faz programas com ele. Então eu fazia um programa semanal com o Fiuza, outro com o Constantino, mas um mensal com o Constantino, alguns outros colunistas, mas eu era âncora ainda. E depois a Gazeta me convidou para ser colunista em vídeo. Então eu fui a primeira colunista em vídeo. Aí comecei a gravar vídeos de opinião, comecei a gravar entrevistas em vídeo para publicar na minha coluna na Gazeta do Povo e aquilo sim explodiu. Aí as pessoas me descobriram nas redes sociais, aí a Jovem Pan me convidou para ser comentarista, aí sim, já como comentarista político. Aí depois que eu saí da Jovem Pan, vim para o Oeste, né? Ô, Cris, e você é reconhecida na rua? Eu imagino, né? Na época da reportagem, olha, engraçado, as pessoas sabem que te conhecem e não sabem de onde. Acho que acontece talvez com a Paula. Então elas ficavam tentando instigar, assim, que clube que você frequenta? Você tem filhos? Aonde que eles estudam? Enfim, você fez natação não sei onde... e até eu perceber que eu não conhecia a pessoa e dizer, não, eu acho que você está identificando minha imagem da televisão. Isso. Aí elas lembravam. Isso na época que eu era repórter. Hoje em dia, ou eu passo como uma ilustre desconhecida daquela massa que é a maioria da população que não acompanha nada ainda, infelizmente, continua assistindo determinado canal lá das antigas ainda, ou as pessoas querem me abraçar e levar para casa para tomar café com elas.